Glória ao seu nome, Senhor. Glórias ao seu nome, Senhor. Oh, glórias ao seu nome, Senhor. Nós te damos toda a reverência, ó Deus. Toda a honra, toda a glória, Senhor. Oh, toda a honra, toda a glória pertence a ti, Jesus. E a nenhum outro contigo. Ninguém mais é digno, Senhor, da exaltação, do respeito. Somente o Senhor, somente o Senhor, somente Ele é digno, somente Ele é digno. Oh Deus, somente Ele é digno. Oh, somente Ele é santo. Oh, lemana lariera mai, ora maiera maire odoros. Oh, ela maramos. Nós amamos a tua presença, Senhor. Amamos a tua presença, Senhor. Amamos a tua glória, Deus. Por mais estranha que ela pareça, nós amamos o Senhor. Amamos a tua glória. Oh, não a nós, Senhor. Não a nós, Senhor. Mas ao teu nome da glória. Ao teu nome da glória. Não a mim, Senhor. Não a minha reputação, Senhor, mas a tua, oh, a tua, Senhor. Ora maira machamorreda grossa mare marruse. Eu vou entrar em ti, Senhor. Eu vou entrar em ti como nenhum outro ser humano fez nesta geração. Eu vou mergulhar em ti, Senhor. Eu vou mergulhar em ti, Jesus, como nenhum outro ser humano fez nesta geração. Eu vou entrar na tua presença. Oh, eu vou estar disponível para o Senhor, para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para declarar libertação aos cativos, para dar vista aos cegos, para pregar o evangelho aos pobres, Senhor. Eu vou estar disponível, eu vou estar disponível. Eu vou estar disponível, Senhor. Eu vou entrar em ti, Senhor, como na minha geração ninguém jamais entrou. Eu vou ser o campeão de Deus. Eu vou ser a campeã de Deus. Oh, eu vou entrar em tua glória, Deus, porque eu sei que nenhuma religião é capaz de me dar aquilo que eu desejo. Por isso eu estou aqui nessa noite, ó Deus. Oh, nessa escola maluca, Senhor. Eu estou tão desesperado. Olha onde eu vim parar, Senhor. Olha onde eu vim parar. Oh, oh. Olha para mim, Senhor. Desespero. Estou fazendo qualquer coisa por ti, Senhor. Mas eu vou entrar em ti, Jesus. Oh,
como ninguém jamais entrou na minha geração. Vou passar horas e horas e horas no meu quarto, Senhor, falando línguas estranhas contigo. Até eu ter a revelação da tua face. Até eu ter a revelação da tua face. Porque quem fala em línguas não fala aos homens, Senhor. Quem fala em línguas não busca, Senhor, a glória dos homens. Busca a glória que é de Deus. Por isso eu serei um crente, Senhor. Porque aquelas pessoas que buscam a glória dos homens não podem ser crentes. Sabia disso? Vós não podeis crer porque buscais o reconhecimento uns dos outros, diz o Senhor. Eu, contudo, busco a glória do meu Pai. Eu, contudo, busco a glória do meu Pai. Por isso eu não estou nem aí para nada. Se eu vou ter um título de pastor, de missionário, de evangelista, de mestre, de profeta, eu não quero nem saber. Porque a única coisa que eu quero és tu, Senhor. Nem mesmo sei se eu vou às nações, mas isso também não interessa, não. Isso também não interessa, Senhor. Eu não preciso, a Deus, confrontar os meus líderes, porque eu tenho um quarto na minha casa, onde eu posso passar horas e horas e horas e horas e horas e horas contigo. Depois eu vou sair pela rua, expulsando. Não precisa ser dentro da igreja. Não precisa ser, aliás, dentro da igreja não deveria ter demônio, não. Eu vou entrar em Deus para valer. Eu vou entrar em Deus para valer, como ninguém jamais fez na minha geração. Como ninguém jamais fez na minha geração. Eu decido hoje mesmo entrar em Deus. Porque se você não está disposto a entrar em Deus, você pode fazer seminário teológico, escola do clamor. Você pode fazer curso com Benihim, com Moisés Cerulo, com Catherine Kuma, até com Jesus Cristo. Mas se você mesmo não estiver disposto a entrar em Deus, nada disso te aproveitará. Jesus tinha muitos discípulos, muitos discípulos, que fizeram 3 anos e meio de seminário com ele, mas muitos deles não fizeram nada, só tiveram o nome mencionado na Bíblia uma única vez, porque no meio dos discípulos tinha uns que resolveram entrar em Deus como ninguém jamais fez na sua geração. Esse curso não vai fazer diferença na sua vida. Talvez ele te crie alguns problemas, porque ele vai te dar uma confiança falsa. Se você não estiver disposto a entrar em Deus.
vai chegar no céu e falar, ó, eu fiz escola do clamor. Deus vai falar, que é isso? Escola do quê? Escola do quê? Isso não pode substituir a minha presença, o Senhor dirá. Essa é a única escola onde a gente pode vir e meter o pau nela à vontade. Sem ser expulso. Eu vou entrar em Deus. Mas, pastor Cirilo, eu sou casada, tenho filhos, marido, eu tenho esposa. Eu também tenho esposa, 3 filhos, igreja, programa de televisão, não sei mais o que, não sei mais o que, não sei mais o que, não sei mais o que. Mas quer saber de uma coisa? Eu resolvi empurrar tudo isso pro canto, porque eu vou entrar em Deus como ninguém jamais fez na minha geração. E você vai vir comigo. Você vai vir comigo. Você vem comigo. Quando você estiver lá no seu quarto, orando em línguas, adorando a Deus, você sentir cansaço, fraqueza, vontade de desistir, lembra de uma coisa: eu não vou desistir. Você fala, não posso trair o pastor Cirilo, eu não posso largá-lo sozinho lá no quarto dele. Eu vou perseverar, e vou entrar em Deus como ninguém jamais entrou na minha geração. Ah, pastor, o meu pastor não me reconhece, sabe? As pessoas reconhecem a unção. As pessoas respeitam a unção de Deus. O dia que você estiver cheio da glória de Deus, todos vão te respeitar. Aliás, não vão respeitar você, vão respeitar a glória de Deus. E no dia que você perder a glória de Deus, elas vão parar de respeitar você. Mas eu vejo o meu pastor reconhecendo pessoas que não são ungidas. Problema dele. Eu sempre prego a mesma coisa em todas as escolas do clamor, então vamos lá. Hoje nós vamos começar por um caminho diferente. Vamos começar em Marcos capítulo 11. Eu vou entrar em Deus como ninguém jamais fez na minha geração. Marcos capítulo 11, verso 1. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos. Desculpa, li o texto errado. Verso 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa.
Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Verso 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a sua raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Repita comigo: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiver orando, se tendes algum, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celeste não vos perdoará a vossa ofensa. Quando Pedro se espantou pela figueira ter secado, Jesus disse a ele: tende fé em Deus. Essa frase, literalmente, extraído lá dos originais das Escrituras, significa: tende a fé de Deus. Amém? Literalmente, tende a fé de Deus. Nós temos uma fé natural. Essa fé é movida por entusiasmo. Vocês estão aqui fazendo a escola do clamor. Ricardo deve ter gritado a palavra nações na sua cabeça por centenas de vezes. Isso vai gerando uma coisa dentro de você, e quando você sai dessa escola, você está motivado, você está igual um cavalo assim, pronto para a corrida, pronto para a batalha. Tem alunos da escola do clamor que querem ir para as nações nadando, atravessar o oceano e ir para a África nadando. E ele dentro dele diz assim: não, eu consigo romper aquele oceano, eu vou nadar, e se eu cansar eu vou andando sobre as águas mesmo. Outros querem ir a pé, voando. Aquela motivação. E você diz: eu estou cheio de fé. Mas no fundo você está cheio de entusiasmo. Você está entusiasmado. A fé que produz algo espiritual, que produz um fruto espiritual, ela vem de Deus. A fé é um dom de Deus, está listado em 1 Coríntios capítulo 12. A fé é um dom de Deus. Diga: fé é um dom de Deus. Diga: línguas é um dom de Deus. Capacidade para interpretá-las é um dom de Deus. Milagres é um dom de Deus. Nós não imaginamos uma pessoa operando milagre se não receber algo do céu, não é verdade? Nós não imaginamos uma pessoa curando alguém sem ela receber uma capacitação do alto. Mas quanto à fé, nós não pensamos assim. Porque o ser humano já tem uma fé natural. Quando nós nem imaginamos que a fé é um dom que desce do alto, igual o dom de milagres. A fé é um dom que desce do alto, igual o dom de falar em outras línguas. É uma coisa que vem do céu e entra dentro de nós, entra dentro do nosso coração. E dá uma forte convicção daquela esperança. E você sabe que Deus fará. Isso é mais do que uma motivação. Porque no dia que você estiver desanimado, desmotivado, essa fé, ela te coloca em pé. Ela te coloca no prumo. Quantas vezes eu tentei fugir do chamado de Deus, mas a fé que Deus colocou dentro de mim para aquele chamado, ela me sustentou. E já aconteceu isso com você também. De certa forma, todos nós temos uma medida de fé em nosso coração. E os dons de Deus é dado de acordo com a medida da fé de cada um. Romanos capítulo 12. Que o Senhor concede os seus dons e ministérios
de acordo com a medida da nossa fé. Deus não vai te confiar um ministério de apóstolo se você não tem fé para enfrentar uma situação adversa. Não é verdade? Há poucos meses atrás eu estive numa nação, 2 dias antes do evento, eles queriam cancelar o nosso evento. E nós ali lutando, e dentro do meu coração havia uma forte convicção de que Deus havia me enviado ali. Todo mundo desesperado em volta. Mas dentro de mim havia uma convicção. A minha alma estava a 1000 por hora, porque eu estava sendo ameaçado de ser processado e multado em 3.000 euros se eu pregasse o Evangelho. E quando eu olhei para a casa onde o apóstolo Paulo fora morto, o Espírito Santo falou comigo que se você retroceder, você vai trair o sangue dele, porque o sangue dele foi derramado ali naquele chão. E havia no meu coração uma forte convicção, e Deus foi ministrando e aumentando aquela fé. Eu disse assim, vamos fazer o evento. E fizemos o evento. Preguei o Evangelho. Preguei no primeiro dia, preguei no segundo dia, preguei 7 dias depois. E Deus nos deu a vitória. E um rapaz daquela nação que estava lá, ele esteve naquele evento e ele participou de toda a confusão. Ricardo estava lá, né, Ricardo? Tiago. E aquele rapaz viu aquilo tudo e Deus colocou uma forte convicção no coração dele. Ele foi lá na loja de sapatos e comprou um cinto com couro de cobra. E ele veio aqui no Brasil e trouxe para mim. Falei assim, eu trouxe porque eu vi que vocês esfolaram o inimigo, então é justo que você use um cinto com o couro dele. Mas havia uma convicção no meu coração. Ricardo, vocês precisam ver o Ricardo numa nação. Ele tem autoridade, ele chega, ele fala, ele abre portas, ganha até dinheiro no meio da praça. Certa vez nós estávamos na África, pregando no meio da praça, e veio um camarada brancão e deu dinheiro para ele no meio da praça. Há uma convicção no coração dele. Quando fala, eu vou à Grécia, isso para ele não tem nenhum susto, não tem nenhum pavor. Porque existe uma medida da fé no coração e Deus então pôde dar um dom. Amém? Agora você não pode, meu irmão, viver na minha fé. Você não pode viver na fé dele. Senão, você vai tentar no seu entusiasmo fazer as coisas, não vai conseguir, e sabe o que o diabo vai te dizer? Olha, você não é chamado coisa nenhuma. Só que você é chamado. Mas você tem que ir no passo que Deus te conduz. E ao mesmo tempo você vai exercitando a sua fé, edificando-se sobre ela, e Deus ele vai aumentando a sua fé. E à medida que ele vai aumentando a sua fé, ele vai concedendo outros dons e ministérios sobre a sua vida. Amém? Estou certo ou estou errado? Quantos creem que é assim? Agora, se você também quiser meter os peitos, vai. Eu conheço tanta gente decepcionada, arrebentada, porque Deus não tem compromisso com o meu entusiasmo. Deus, o céu funciona da seguinte forma. Ele está sempre ali. Você corre para lá, corre para cá e o céu está ali. Deus, ele é firme. Amém? Os pecadores pecam quando voltam, ele está ali. As pessoas erram quando voltam, ele está ali, no ponto de deixar. Amém? Então nós precisamos descobrir como fazer para aumentar nossa fé. Amém? Nós precisamos descobrir qual é a atividade. Por exemplo, se eu quiser aumentar os meus músculos, eu preciso desenvolver alguma atividade. Se eu quiser acabar com a minha barriga, eu preciso desenvolver alguma atividade física. O que me faz pensar que para aumentar a minha fé, para que eu receba mais e mais e mais fé de Deus, esse dom de Deus aumente cada vez mais na minha vida, o que me faz pensar que eu não preciso fazer nada? Que basta eu entrar para uma igreja e ficar ali esperando. Tem coisa que a gente espera, mas tem coisa no reino de Deus que é tomado por esforço.
Só os que se esforçam é que se apoderam. Amém? Só aqueles que se esforçam é que se apoderam dele. Vamos lá. Judas capítulo 1, versículo 20. Semana passada, um pastor falou comigo: pastor, meu filho quer muito servir a Deus. O que você me aconselha? Qual escola que você me aconselha? Para qual seminário eu envio meu filho? Sabe o que eu disse para ele? Falei: olha, eu pessoalmente não tenho nada contra seminários ou escola, tudo é bom porque abre a nossa cabeça. Tá certo? Mas a sabedoria de Deus, ela não vem para nós colocada por homens. Os homens nos ajudam a nos aproximar dele e receber dele. Porque o Novo Testamento não é um livro. O Novo Testamento, lá em Hebreus capítulo 8, verso 8, Deus diz o seguinte: vou fazer uma nova aliança com o meu povo, o Novo Testamento, e é o seguinte: ninguém vai ensinar mais nada a ninguém. Ninguém ensinará o seu companheiro a conhecer o Senhor, porque eu mesmo vou fazer esse serviço. Eu vou imprimir as minhas leis na mente deles e vou colocar os meus preceitos no coração deles. E todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Todos me conhecerão. Esse é o Evangelho, é o Novo Testamento que Deus fez comigo e com você. Deus está totalmente disposto agora mesmo. Deus está totalmente disponível agora mesmo para colocar a sabedoria dele dentro do seu coração, para te colocar assim mais sábio do que os entendidos. Mas isso é um milagre, isso entra em nós por um milagre, tá certo? É igual uma pessoa que tem uma doença incurável, os médicos não podem curar. Ela precisa de um milagre. Para que ela seja curada, Deus tem que vir e fazer algo que o homem não pode fazer. E a sabedoria de Deus, ela é esse milagre. Nenhum homem pode colocá-la dentro de você. Nenhum livro, nenhuma experiência, por mais rica que seja, ela vem de Deus. E aqui em Judas capítulo 1, verso 20, diz o seguinte: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, diga, edificando-me na minha santíssima fé, edificando-me na minha santíssima fé, vírgula, diga vírgula, ele vai dizer como que é que você edifica a si mesmo na sua santíssima fé, como é que você constrói sobre a sua fé, como é que você cresce sobre a sua fé, cresce em operação, em poder, em glória. Ele diz assim: orando no Espírito Santo, diga orando no Espírito Santo, orando no Espírito Santo. E ele ainda diz que você fazendo isso, você vai guardar a si mesmo o amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Edificando-me na minha santíssima fé. Existe um jeito que eu posso construir a minha vida sobre a minha santa fé. Existe um jeito em que eu possa construir uma habitação para Deus sobre a minha fé. Orando no Espírito Santo. E quanto mais eu vou construindo sobre ela, mais forte, que quanto mais revelação Deus vai me dando, mais a minha fé vai aumentando. Eu mesmo faço isso todos os dias. E quando eu vi isso há anos e anos atrás, eu resolvi acreditar. Eu lembro que a minha primeira experiência contundente com Jesus, eu passei 3 dias orando em línguas, de 9 da noite às 3 da manhã. Orando alto mesmo, fazendo mau escândalo. Eu era batista, eu tinha que fazer algo bem radical. E orando, quando foi no final 2h45 da manhã do terceiro dia, o Senhor falou comigo em voz audível. Ah, que voz! Ele falou: filha, quieta que eu vou te mostrar quem eu sou nos céus e na terra.
E eu deitei no meu sofá e levantei as mãos para cima e fiquei orando só no meu espírito. Não falava nada. E de repente, como se alguém jogasse um balde de uma coisa viscosa do céu. Aquilo passou pela minha cabeça e foi lá no pé. E minha carne pulava e eu comecei a gritar de madrugada. Ai, 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 ai. E não tinha nem esse negócio de avivamento, esse negócio de gritar na igreja, você era preso. Não no nosso meio, é claro que já existia. Sempre existe os repleplé. Deus sempre preserva os sapatinhos de fogo. Mas na nossa época eu não tinha referência, eu nunca tinha visto isso, entendeu? Eu sabia que eu não estava endemoniado, mas a minha esposa teve dúvidas. E aquilo veio e tomou a minha vida, mas doía o meu corpo, porque as minhas mãos ficaram assim, os meus dedos dos pés, e doía o meu corpo, meus dentes ficaram dessa grossura. Eu bati o dente no outro, ficava assim, aquela coisa, eu perdi a noção da minha barriga, foi uma coisa de louco. Doía as minhas entranhas, e eu falava, ai Deus, mas eu gritava assim, ai, não vai embora não. Eu tinha buscado aquilo, eu queria aquilo, qualquer coisa, eu estava disposto a tudo. E aí Deus tocou a minha vida. Foi um tempo difícil. Eu lembro de uma vez que eu fui pregar numa igreja batista aqui em Belo Horizonte. Aí quando eu estou lá todo empolgado, orando pela mulher assim, oh Deus, e tal, quando eu abri o olho, a mulher tinha sumido da minha frente. A mulher estava caída no chão, mas só que quando eu abri o olho e não vi a mulher, eu tomei o maior susto que vocês podem imaginar. E a mulher estava no chão lá, tremendo. Nisso o pastor já veio correndo, tomou o microfone na minha mão e me proibiu de continuar a pregação. Foi muito difícil. Aí eu continuei orando em línguas e preservando aquela unção. Aí fui pregar numa outra igreja batista e de repente eu estou pregando, na hora que eu passei perto da mulher, ela vomitou um trem verde no meu pé e falando numa voz grossa, e eu odeio vômito, eu tenho nojo de vômito. E eu falei, seu demônio porco, sai dela. Também nunca mais preguei naquela igreja. Não sei porquê. Hoje são todos meus amigos. Pastor Cirilo para lá, pastor Cirilo para cá. Sabe por quê? Aí mandaram cartas. Na convenção que eu fazia parte, mandaram cartas para os pastores em volta de mim, dizendo assim, ó, não relacione com ele porque virou um herege. Sabe o que eu fiz? Falei, Deus, isso é a melhor coisa que eu já toquei na minha vida. E a partir de hoje eu estou desistindo do meu ministério. Não quero saber desse negócio. Eu só quero saber desse trem. Se eu puder ficar na minha sala, sendo tocado pelo Senhor dessa forma, não preciso de mais nada. E tirei do meu coração todo o anseio de fazer ou ter alguma coisa. Às vezes eu pegava a minha esposa, Dalila, nós dois saímos pela rua, de casa em casa, pregando o evangelho. E as coisas foram acontecendo, e hoje eu estou aqui. Mas eu sei de uma coisa. Existe uma fonte. O dia que eu esquecer disso e parar de fazer, para de fluir. Entende? Quando eu oro em línguas, quando eu oro no Espírito Santo, eu estou edificando-me sobre a minha fé. Então aquele pastor perguntou, o que eu faço com meu filho? Ele quer deixar o trabalho dele para se dedicar ao Senhor. Ele quer dedicar ao Senhor ou aos estudos teológicos? Não, ele quer se dedicar ao Senhor. Eu falei, então fala com ele. Para o mesmo tempo que ele dava no serviço, ele tem que dar no quarto orando com o Senhor. Começa às 8 da manhã. Meio-dia, para o almoço. Vai lá, almoça. Faz 1 hora de almoço, que é todo trabalhador é digno. 1 hora, até 6 horas da tarde. Aí dorme, no outro dia começa de novo.
Sabe o que vai acontecer daí a 3 meses? Eu sei o que vai acontecer, porque já aconteceu comigo. Eu fazia isso no monte. Eu subia para o monte 8 da manhã com uma vasilha de salada fria e ficava orando em volta de uma pedra. Se vocês quiserem, eu levo vocês lá no monte. Tem um caminho em volta da pedra. Outro dia estava ensinando sobre fé para o meu filho de 10 anos. E eu peguei ele e falei, vamos lá, vou te mostrar onde eu orava. Cheguei lá está o caminho em volta da pedra, até hoje. Falei, esse caminho aqui fui eu que fiz. Eu andei até afundar o chão. Orando em volta daquela pedra. 2 meses depois, eu estava subindo para aquele monte para orar. E de repente, parece que estoura uma veia dentro de você. Você fica tonto, no meio do mato, veio assim. Eu fechei os olhos e aquele choque no corpo todo. Aquela coisa gostosa. E de repente, e eu ouço uma voz me falando, filho, volta. E nisso, sem sustento financeiro, sem nada. Às vezes, eu dormia sem dinheiro para comprar o pão do outro dia. Quando eu acordava, estava debaixo da porta o dinheiro, alguém colocava. Porque naquela época eu decidi mesmo entrar em Deus. Eu falei, eu vou entrar nesse negócio como ninguém jamais entrou na minha geração. Se existe algo que eu posso fazer, eu não quero chegar no céu e Deus falar comigo, você não fez o que você deveria fazer. Fazer o que eu devia fazer, mas não pude, porque você não fez aquilo que você devia fazer. Isso é um contrato. O contrato tem 2 partes, é um testamento. Existe algo que Deus faz e algo que Ele não faz. Existe algo que você faz, existe algo que Ele não faz. É um casamento. Eu estava subindo e naquele dia eu estava sem dinheiro para a compra do mês. Eu estava subindo de repente, veio aquele negócio. Eu parei no meio da subida. O Espírito Santo falou assim, filho, volta, vai lá na rua Pirajuí, número 124. Você vai lá na casa da irmã fulana de tal. A mulher nem era crente direito, estava se convertendo. E está acontecendo isso, isso e isso com ela. Ela está metida nessa e nessa e nessa confusão. Você vai lá, vai exortá-la. Aí eu voltei do monte, desci 2 quilômetros. Andei até a casa daquela mulher. Bati a campainha. Na hora que ela abriu a porta, ela começou a chorar. Eu falei assim, Deus me enviou aqui. E você está nessa situação. Ele mandou te falar isso. E ela começou a tremer. Mas não é possível. Essa noite eu sonhei que você tinha vindo aqui me exortar. E Deus ainda me mandou te dar um dinheiro. Foi lá e contou o dinheirinho. Eu falei, Deus, o senhor paga na hora, né? Coisa boa. Coisa boa, e não fica devendo. Você trabalha, ele paga. E era uma boa grana. Eu falei, eu estou gostando desse negócio de profetizar. Né? Oh, mas engraçado, quando você lê a Bíblia sobre Samuel, quando Saul foi procurar Samuel, o que ele disse? Nós precisamos ter alguma coisa para levar para o profeta. Outra vez eu fui orar na casa de uma mulher. O marido dela tinha saído de casa. Ela tinha um lustre na casa dela que descia até perto da mesa. E de repente eu estou orando, parei de orar e estou orando em língua. Deus, me fala o que está acontecendo. Me dá a chave dessa situação. Eu não quero vir aqui fazer mais uma oração. Tanto de gente que já passou aqui, tantas pessoas que oraram por essa mulher. Não, eu não deixo o teu servo envergonhado. Mostra que tu és o meu Deus e que eu sou teu servo. Me dá a chave para eu resolver. Senhor, tem misericórdia. Ao invés de eu estar orando, Deus abençoa, repreende o diabo. Deus, onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? De repente o Espírito Santo falou que veio de novo. O Senhor falou, levanta a tua mão. Eu levantei a mão e falei assim, agora baixa. Na hora que eu baixei a mão dentro do lustre. Na hora que eu arranquei a mão, cheia de pena de galinha, de um tanto de coisa enrolada, tudo dentro do lustre. Alguém fez um trabalho e colocou dentro do lustre da sala dela. Falei, Deus, tu és Deus.
Tu és Deus. Amém? Eu vou contar uma história triste para vocês agora. Aí veio o sucesso. Pastor Cirilo para cá, pastor Cirilo para lá, pastor Cirilo para cá, pastor Cirilo. Ô irmão. E pessoas comendo o meu tempo. Eu recebi nos últimos 2 meses desse ano 630 convites para ir pregar, não sei aonde. Eu olhei para aqui e falei, Deus, eu não vou a lugar nenhum. Entendeu? Pastor Cirilo para cá, pastor Cirilo para lá, e eu vi que aquilo estava enfraquecendo. Por quê? Porque se eu não equilibrar a coisa, se eu sair da presença de Deus, eu perco aquilo que é mais precioso, que é a presença de Deus. Se eu buscar agora a glória dos homens, então as pessoas não me entendem, me acham sem educação, me acham metido. O pastor Cirilo como é que fala? Antissocial, ele é muito exigente, não quer ir pregar na escola do clamor. Quem ele está pensando que ele é? Eu sei quem eu sou, eu não sou ninguém. Mas eu não tenho que vir aqui pregar, tem? Tem pastor que liga para o escritório xingando. Quem que você pensa que é? Eu falei, cara, eu não sou nada. Eu não sei nem porque que você convida um cara como eu para ir na sua igreja pregar. A única coisa que eu quero é Jesus, cara. Sai para lá, feioso. Essa semana do Som da Chuva, eu fui para um hotel. Falei, querida, você abaixo de Deus é a coisa que eu mais amo. Mas é só abaixo de Deus. Eu estou esperado pelo Senhor. Você me dá licença que eu vou para o hotel. Eu tinha visita na minha casa. Tinha pastor lá do Maranhão. Tinha gente. Eu fui mal educado. Eu larguei as visitas na minha casa e fui para o hotel. Sabe por quê? Porque eu sei quando o meu espírito está clamando por Deus. E se eu não der comida a ele, ele morre. Se eu não der bebida a ele, ele morre. Fui lá pro hotel e amém, queridos? Edificando na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Mas será que orar no Espírito Santo é orar em línguas? Existem pessoas que fazem essas perguntas, são legítimas, são boas. Olha aqui no versículo 2 aos Coríntios, capítulo 14, acho que é isso mesmo, ou 1 aos Coríntios 14. 1 aos Coríntios 14, se não me engano. 1 aos Coríntios 14, no versículo 2 diz assim: pois quem fala em línguas, quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus. Quando você está falando em línguas, você está falando com Deus. É um telefone vermelho. Você pega, só e ele às vezes eu estou com um questionamento, já não sei nem como orar, eu fico pensando naquilo e orando e nem para Deus. Tua palavra diz que o teu Espírito intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Eu já não sei mais orar como convém. Então, o pastor Paul Young Cho, David Young Cho, pastor da menor igreja do mundo, segundo ele não conhece mais os membros da igreja. Imagina você conhecer 1.300.000 pessoas. Ele ora em língua por eles. Fala, Senhor, cheguei num ponto que eu já não sei mais orar como convém. A tua palavra diz, Romanos 8, né? Que o Espírito intercede por nós quando nós não sabemos orar como convém. Ele ora em línguas pela igreja dele. Para Deus, vai aplicando na vida de cada membro aquilo que ele precisa. Quem sabe esse é o segredo dele? Quem sabe?
sabe, esse é o segredo dele. Pois quem fala em línguas não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Diga, em espírito eu falo segredos, mistérios, segredos com meu Pai. Segredos com meu Pai. O inimigo não pode compreender. A mente humana não pode compreender. O que será que eu estou falando? A minha mente pergunta, mas você não fala a homens, você não entende nada. É o seu espírito está falando. Isso é uma coisa maravilhosa, porque se a sua mente entendesse, você ia ficar julgando. Ah não, nisso eu creio, nisso eu não creio. Então Deus criou uma forma de ministrar direta ao seu espírito, sem passar pelo crivo da sua mente. Às vezes tem deformidade de caráter dentro de nós, que nós gostamos até daquele pecado. Quando chega na hora de pecar, nós alisamos até a mão, falamos, está na hora de pecar. A nossa carne gosta. E se Deus avisar para a sua mente, dizendo assim, vou arrancar aquele pecado de você, você fala, não Deus, não é esse não. Mas quando nós oramos em línguas, o Espírito Santo passa lá pela porta dos fundos e vai lá dentro e tum! Na hora que você percebe, ué gente, eu que não estou gostando mais daquele pecado. Eu perdi o prazer pelo pecado. O que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo? Vou dizer o que aconteceu. Falando aqueles segredinhos com Deus. Você estava falando a respeito das coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que jamais desceu ao coração dos homens, aquilo que é revelado no seu espírito, pelo Espírito Santo que te foi dado. 1 Coríntios, as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem jamais desceu no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que andam segundo a sua vontade. E Deus nos revelou pelo Espírito. Meu problema é que eu não me satisfaço com um versículo. Se a Bíblia diz que pelo Espírito, aquelas coisas que os olhos não viram e os ouvidos não viram, são reveladas em mim, eu quero saber como. E ao procurar entender como, eu sempre caio no mesmo ponto. Quando eu falo em línguas, eu falo segredos, mistérios. O que é mistério? É aquilo que ninguém viu, aquilo que ninguém ouviu, aquilo que ninguém percebeu. Então, quando eu estou falando em línguas, eu estou falando sobre isso. Isso é revelado no meu coração. E aí ele diz assim, no capítulo 14, versículo 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. O que profetiza, edifica a igreja. Amém? Mas quem fala em outra língua, edifica a si mesmo. Aí nós voltamos lá em Judas, diz assim, vós, porém, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Se o apóstolo Paulo diz que aquele que fala em outra língua edifica-se, e se Judas diz que é orando no Espírito Santo é que eu me edifico, então eu estou obtendo o mesmo resultado quando eu estou falando línguas e quando eu estou orando no Espírito Santo. O que eu concluo com isso? Que orar no Espírito Santo é o mesmo que falar em línguas, porque produz o mesmo resultado, a minha edificação pessoal. É claro que existe variedade de línguas. Eu poderia citar 4 línguas aqui. Nosso problema é que nós lemos a palavra variedades, esquecemos que variedade significa muitas coisas. Existe língua para interpretação, nem todos oram, só quem é dado. Existe língua para testemunha ao incrédulo, é quando você fala em língua e o incrédulo ouve falar na língua natural. Não é dado a toda hora, só quando precisa, é dado para um fim específico. 1 Coríntios capítulo 12, tá certo? Existe língua de intercessão, que é aquela que no momento que suas palavras já terminam, você começa a orar em línguas e o Espírito Santo intercede.
Existe língua para edificação pessoal. Qual é o problema? Nem todos falam em língua para interpretação. Nem todos falam em língua para testemunha ou incrédulo. Nem todos falam em língua de intercessão. Mas todos falam em línguas para edificação pessoal. Este é o segredo. Diga comigo, este é o segredo. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 19. Você vai ver o segredo. Segredo de Deus. Atos capítulo 19. Então, eu estou indo muito rápido. Eu estou citando os textos, embora não esteja lendo. Espero que você queira esteja anotando para conferir. Geralmente eu dou um capítulo ou um versículo, tá? Para a gente ganhar tempo, porque a hora avança. Atos capítulo 19. No versículo 1. Diz assim: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, se Paulo é esperto, né? Gostava de ir mais alto. Chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos falar do Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, foste batizado? Responderam: No batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, tanto falava em língua quanto profetizava. Paulo nunca passou mais do que 2 anos e meio numa cidade. Jamais passou. Mas ele ensinava uma doutrina eficaz, uma prática que era continuadamente praticada pelos discípulos, que o próprio Deus ensinava aqueles discípulos. E a igreja crescia, crescia, crescia e crescia. E aqui nós vemos Paulo chegou a Éfeso e foi para o culto. Foi uma bênção o culto, louvor, o povo dançando, cantando, mas Paulo achou estranho e falou assim: gente, está faltando uma coisa, não... esse culto está meio esquisito. De repente o irmão, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Paulo falou: já acabou? Acabou, mas está faltando uma coisa. Peraí, está faltando uma coisa. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Foi o Espírito Santo? Que negócio é esse Espírito Santo? Ninguém nem falou que existe esse tal de Espírito Santo. Paulo falou: peraí. Paulo então evangelizou eles de novo. E nesse evangelismo, certamente Paulo falou sobre a importância do Espírito Santo, de ser batizado do Espírito Santo e de falar em línguas. Tanto que falou, que terminando, Paulo impôs as mãos sobre eles, eles começaram a falar em línguas. Amém? E nunca mais pararam. Você não vê na Bíblia um versículo que dizia: os discípulos pararam de falar em línguas. Os versículos são sempre que eles começaram. Amém? Vocês já estão convencidos ou tem que continuar? Eu posso ficar mais 1 hora. Se tiver dúvida em uma cabeça, nós vamos continuar. Porque tem texto nessa Bíblia que não acaba mais. Eu poderia começar por Jesus. Jesus dizendo assim: olha, eu vim, beleza, eu morri na cruz, abri o caminho, mas fica quieto, não faz nada antes de receber o Espírito Santo. É Ele que vai ensinar os negócios. Fica quietinho. Até que você vai receber o poder. E aí você então vai ser minha testemunha. Não vai sem poder, não. Não vai só na letra, não. Senão vai ter que ficar igual Pedro, né? Antes do batismo, jogando dadinho para saber quem é que era o apóstolo. Jesus falou: fica quieto, não faça nada, só orando, até receberes poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então sereis minha testemunha na Judéia, Samaria e confins da terra. E eu quero dizer para você: vá para o teu quarto. Vá para o teu quarto. Vá para o teu quarto. Remindo o tempo, vá para o teu quarto. Decida entrar em Deus, sabe? Eu vejo aqui pessoas de várias idades. Deve ter dona de casa aqui. Tem donas de casa aqui? Aleluia. Lavando vasilha.
Enchendo do Espírito Santo. Dirigindo o carro. Ou nos montes, nos quartos, nos vales, nos rios. Faça disso uma obsessão na sua vida. A presença do Espírito Santo, uma obsessão na sua vida. Alguém passa na rua e fala, ficou louco. Dentro do ônibus. O motorista vira, o que foi? Fala, estou falando com você não, estou falando com meu pai. Alguém chega e fala, essa língua está me incomodando. Eu falo, mas eu não estou falando a ti, estou falando a Deus. Fica tranquilo. Sabe como é que Paulo diz que você teria que assistir uma pregação? Falando baixinho, consigo mesmo e com Deus. Sem parar um momento. Ele diz assim, orar em todo tempo no Espírito. É assim que veste a armadura de Deus. Eu não tenho tempo para dizer como é que veste a armadura de Deus. Que ele diz assim, tomai, pois, a couraça da justiça, tomai o capacete da salvação, tomai, e aí vai a espada do Espírito, e depois ele põe uma vírgula e diz como? Diz assim, orando em todo o tempo no Espírito. Eu já vi gente assim num ato de fé dizendo, agora pega o capacete, a pessoa pega e agora pega a espada, agora pega o cinto. Eu admiro esse tipo de fé, porque eu não consigo não. Eu não consigo me iludir, cara, mas eu sei que se eu orar no Espírito Santo, eu estou vestindo a armadura de Deus. Quanto mais eu oro, mais forte ela vai ficando. O escudo da fé vai ficando forte. A espada do Espírito, que é a palavra revelada de Deus, né? Vai ficando forte na minha boca. Depois ele fala de toda a armadura de Deus, ele diz assim, orando em todo o tempo no Espírito. Efésios capítulo 6, vocês podem conferir lá. Vocês vão ler toda a peça da armadura. Depois ele diz como vestir. A Bíblia nunca diz o que fazer sem dizer como fazer. O que você está fazendo, irmã? Estou vestindo minha armadura. Orar em línguas é adoração? Sim ou não? Claro que é. Adoração é tudo aquilo que Deus é o centro. Se Deus é o centro da sua oração, ela é adoração. Se Deus não é o centro também, é coisa sem sentido. Porque não é só sair por aí repetindo uma coisa, não. Deus tem que estar ali entronizado. Rapaz, esse é o caminho, cara. Esse é o caminho. Não há limite para uma pessoa que quer entrar em Deus. Não há. Oh, aleluia. Você é negro, mora num país meio racista, é baixinho, não veio de uma família rica, como eu. Nasci na roça, numa casa de chão batido. Não tive sapato até os 7 anos de idade. Nadei pelado no rio até os 7 anos de idade. Igual índio. Andei 9 quilômetros para estudar. 9 para ir, 9 para voltar. Arranquei feijão, quebrei milho, puxei burro de carga. Eu deveria estar aqui? Não. Mas um dia eu entrei nesse negócio. As pessoas falaram, não, nós não reconhecemos você como homem de Deus. Eu falei, e daí? Eu pedi alguém para me reconhecer? Aí depois todos aqueles perseguidores me procuraram e falaram, Cirilo, você agora é um homem que está assim notório, nós precisamos examinar você. Eu falei, vamos lá. Juntaram 8 velhos, me colocaram no sinédrio, me examinaram em todas as matérias do seminário. Eu passei com 8,5 em cada uma. Pelo seguinte, quando eu não sabia matéria, eles também não sabiam como que ela operava, e eu sabia. E no meio daqueles homens dizia assim, você não pode crer dessa forma. Eu falava, então rasga a sua Bíblia que eu não creio. E eu rasguei minha Bíblia na frente dele. Então vou arrancar aqui. Vou fazer de conta que isso não existe. Porque era marcado
para ver. Oh! Mas existe uma saída. Existe um caminho santo. Hoje eu estou aqui lindo, maravilhoso, feliz da vida. Oh, é até um desperdício. Quantas pessoas que me amam e eu não dou a mínima por isso. Oh, que eu encontrei algo tão maior, tão tremendo, que meus olhos estão fascinados por Jesus. E sabe o que eu vou fazer amanhã? O mesmo que eu fiz hoje, e o mesmo que eu tenho feito por anos. Eu vou andar pelo meu quarto dizendo: sentir a graça de Deus sobre a minha vida e falar: Senhor, só isso me basta. Só isso já está bom. Só isso está bom. Eu não posso nem pensar em nada. Se eu penso num carro, Deus vai me dar aquele carro. Se eu penso numa roupa, Deus me dá aquela roupa. Deus fica assim. Porque a Bíblia diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará todos os desejos do teu coração. Buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E a única coisa que eu continuo querendo é uma pastora chegou para mim e falou: Cirilo, que bênção, eu cheguei do Japão, você está famoso no Japão. Eu fui tão mal educado com ela que eu falei: e o que me adianta isso, se eu não tiver a glória de Deus? Não tinha nada a ver com a outra. Não sei porque que saiu aquilo da minha boca, só depois ops. Realmente não adianta, não interessa. Amém? Oh Deus, vamos ficar de pé? Senão essa noite não será o bastante. Oh God. Há alguém aqui que não ora em línguas? Alguém que não fala em línguas, vem aqui. Isso. Hoje é o seu dia. Quero que a igreja comece a praticar. Vamos falando aí. Ouça. Oh, aleluia. Ora mamacha. Atos capítulo 2, versículo 4 diz: todos
todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aqui diz que os discípulos ficaram cheios do Espírito e eles começaram a falar em línguas. O Espírito Santo não fala línguas, são os discípulos que falam línguas. É você que fala. E quando você foi salvo, o Espírito Santo veio morar dentro do seu coração. E ele está aí agora mesmo. Mas ele não vai falar línguas, você vai. É você que abre a sua boca. Não tenha medo. Geralmente nós tememos estar imitando os outros. Mas não tenha medo. Abra a sua boca. Abra a sua boca com coragem. Fé é coragem. Fé é coragem. Comece a falar. Não fale nenhuma palavra em português. Comece a falar. Comece a falar. Receba. Abra sua boca. Solte tudo. Solte tudo. Não tenha medo. Não tenha medo. É um direito vosso. Jesus disse: em meu nome falarão em outras línguas. Então agora, em nome de Jesus, abra sua boca e fale, solte o som. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Na autoridade e no poder. Isso mesmo, irmã, isso mesmo. Não é outra coisa não, é isso aí. Tenha coragem. Coragem em nome de Jesus. Abra a boca e fala. Isso mesmo. Pronuncie as palavras que estão no teu coração. Não interessa se você já escutou ela antes. Isso não interessa agora. Abra sua boca com fé. Com fé em o nome de Jesus. Vamos lá. Abra a boca com coragem. Tem que ser homem. Tem que ter coragem. Tem que enfrentar o diabo mesmo. Tem que enfrentar a alma. Não procure entender o que você está falando, porque ninguém entende. Só Deus. Não procure compreender nada. Só fale. Fale pela fé. Fale pela fé. Vamos lá. Não procure compreender, somente fale. É isso mesmo. É isso aí, meu irmão. Pode botar a voz nisso. Pode botar som nisso. Pode botar som. Não fique esperando outra coisa. Creia. Creia somente. Creia somente. Creia em nome de Jesus. Vamos lá. Abre a sua boca em nome de Jesus. Coloque sons nas palavras. Parece uma coisa sem sentido. E é sem sentido. Porque a tua mente não consegue compreender. Não tem sentido. É pela fé. É pela fé. Não tem sentido imediato. É pela fé. Abra a boca e fala. Mais alto que você puder. O mais alto que você puder. Solte tudo. Solte tudo. É um ato de fé. O Espírito Santo não vai falar por você. A Bíblia diz: e eles falaram em outras línguas. A Bíblia não diz que o Espírito Santo falou em línguas. A Bíblia diz que os discípulos falam em línguas. Vamos lá. Mamassou.
isso mesmo. Isso não faz sentido imediato, mas daqui a 3 meses você vai ver que você está igual um leão. Oh! Igual a leoa. Oh! Traçando o inimigo no dente. Aleluia! Aleluia! Oh! Ei! Não fale hebraico, fale línguas. Mais poder. Mais poder. Poder. Mais poder. Falando línguas. Engrandecendo o Senhor. Receba. Hey. Hey. Fé. Entra em Deus como ninguém jamais fez na sua geração. Como ninguém jamais fez na sua geração. Entre em Deus. Entre em Deus. Como ninguém jamais fez. Você sabe o caminho. Você sabe o caminho. Entra nele. Entre em Deus. Entre em Deus. Fora toda preguiça espiritual. Fora toda preguiça espiritual. Fora toda preguiça espiritual. Entre em Deus. Entre em Deus. Dá muito fruto nessa palmeira. Entre em Deus. Há muito fruto para ser dado. Entre em Deus. Como ninguém jamais entrou na sua geração. Entre nele. Entre nele. Entre nele. Era Maia, não sou mal. Entre nele. Entre nele. Como ninguém jamais fez na sua geração. Entre nele. Glória a Deus. Isso mesmo, irmãzinha. Vai nessa tua força. Livra os cativos. Vai nessa tua força. Liberta os cativos. Cure os enfermos. Traga os desviados de volta para Jesus. Vai pelas praças, pelas ruas. Vai pelos caminhos.
Vai pelos campos, pelas fazendas, pelas tribos. Oh, traga os perdidos para mim, diz o Senhor. Traga os perdidos. Eles serão atraídos pela sua fé. Fé edificada sobre o Espírito de Deus. Traz os cativos para a liberdade, irmã. Traz. Atrai eles para mim, diz o Senhor. Atrai eles para mim, diz o Senhor. Traga eles para mim, diz o Senhor. Pela sua fé, atraia multidões pela sua fé. Vai pelas praças, vai pelas ruas. Palavra de sabedoria nessa noite, a Deus. Palavra de conhecimento. Derrama fé nessa noite, Deus. Fé nessa noite, Deus. Fé no nome de Deus. Vai nessa tua força. Livra os cativos do cativeiro. Vai na tua força. Vai. Vai, isso aí, jovem. Vai na tua fé. Isso mesmo. Arramana você. Isso, irmãzinha. É assim. Compaixão. Ei, correu, mamá. Ei. Aleluia. Vamos lá. Libera
Continue falando. Não pare, não pare, não pare. Continue falando. Continue falando. Continue falando. Aleluia. Esse é o segredo. 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 O segredo da vida espiritual é o Espírito. Continue falando no Espírito. Sabe o que Pedro falava? É essa velha língua. João, Jesus ia lá para o monte sozinho, só Deus sabe o que ele falava. Charles Finney, sabe o que ele fazia? Falava essa velha língua. Catherine Kuhlman, John Wesley, todos falavam essa velha língua. Há um mistério no ar. Há um mistério. Há um mistério no ar. Sabe o que eu vejo aqui nessa noite? Eu vejo um futuro. Eu vejo um futuro na sua vida. Eu vejo um destino na sua vida. Não porque você é especial, é porque você agora está fazendo algo especial. Se você continuar, eu vejo um destino vitorioso, sucesso na sua vida. Eu vejo um futuro na sua vida. Sabe o que eu vejo? Eu vejo enfermos sendo curados. Eu vejo pessoas sendo salvas. Eu vejo nações sendo tocadas pela glória de Deus. Eu vejo um futuro nessa sala, nessa noite. Eu vejo um futuro de Deus para os perseverantes, para os soldados. Eu vejo sim. Eu vejo um futuro de Deus aqui. Futuro de Deus. Há um destino aqui nessa noite.
Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Só que os meus pensamentos são mais altos do que os vossos. Você precisa aceitar os pensamentos de Deus pelo Espírito.